Boa tarde. Como eu havia avisado em sala, passando aqui um vídeo aula do software chamado F-Tool, que é F-Tool, onde o mouse está aqui, que é um programa bastante usado por estudantes de engenharia para fazer lançamentos de estruturas isostáticas e hiperestáticas, certo? Então, vou mostrar para vocês, em cima do exercício que a gente fez em sala, aquela lista de pórticos que eu passei para vocês, vou mostrar como lançar e como observar os resultados. Primeira coisa, se você vai lançar uma medida inteira, uma medida padrão, como, por exemplo, o exercício 3 dos pórticos nossos, você pode vir aqui embaixo, onde está o mouse, e ligar esse grid e ligar o snap. Isso vai mostrar esse grid, certo? Tipo uma grelha, no caso com a medida que está representada aqui, ó, a cada 1 metro. Se caso for fazer medidas de meio metro, você pode colocar 0,5. Olha lá, essas grelhas ficam mais próximas. E assim por diante. Essa maneira, quando se trabalha com pórticos ou qualquer desenho que seja, com medidas padrão, medidas inteiras ou com uma fração de 50 e 50 centímetros, por exemplo. Ligando esse grid e o snap, a sua linha vai andar só horizontal e vertical e vai seguir essa questão dos grids, desses pontinhos. Então, se eu quero criar uma barra, eu venho aqui onde está o mouse, nesse aqui, inserir um membro. E aí tem esse maisinho aqui, ó, embaixo, tá vendo esse maisinho preto aqui embaixo? Ele é minha origem. Se eu olhar ali embaixo, ali na tela, aqui, ó, X e Y, vão ver que fica lá 0 e 0. Pode clicar aí e levar a sua barra ao tamanho que você pretende. No meu caso, eu vou fazer o exercício 3, tem 2 metros de barra até o ponto B. De B a C tem mais 2 metros de barra. Depois tem 4 pedaços de 1 metro, de CD, DE, EF e FG. Então, feito isso, eu desenhei já o meu pórtico. Pode dar um ESC, e aí sai dessa função de criar uma barra. E agora você pode partir para a função de anexar os apoios. Aqui em cima é livre, e esse só tem um apoio de engaste aqui embaixo, ó. Então, eu seleciono esse ponto aqui embaixo, ele fica vermelho, bem pequeno, mas fica vermelho. Clique aqui em apoios, que é esse terceiro aqui, ó, suportes de condição. E aí você escolhe que tipo de suporte que ele é. Em relação à direção X, ele é livre ou ele é fixo? É fixo. Em relação à direção Y, livre ou fixo? Fixo. Em relação à rotação, ele é livre ou fixo? No caso, o engaste é 3 gêneros fixados. Segura o movimento em X, segura o movimento em Y, segura a rotação. Então, eu clico nesse ponto aqui, ó, em aplicar o suporte de condição no nó selecionado. Então, ela aplica lá no nó selecionado o engaste. Certo? Agora, eu vou aplicar os carregamentos. Eu tenho uma distribuída aqui, outra aqui no mouse, outra aqui nessa barra vertical e uma força pontual no cantinho. Então, como eu quero uma distribuída, eu seleciono o pedaço, a barra que eu quero que seja distribuída, de 40 ali no caso, e venho aqui no desenho de distribuída, cargas uniformes. Aí aqui eu tenho que criar um novo, olha lá, criar uma nova carga uniforme. Dá um nome para ela, no caso vamos chamar de Q1. E eu coloco essa força, esse carregamento distribuído em X ou em Y, no caso nosso em Y. Para cima positivo, para baixo negativo. Então é de 40 para baixo. Então, menos 40, e como está selecionado já aqui a barra que eu quero, aí eu venho nesse último desenho aqui, ó, e aplicar carregamento uniforme no membro selecionado. Agora eu seleciono o próximo e venho em novo, um novo carregamento Q2, e aqui carregamento para baixo, de menos 60, e eu venho, aplico nesse novo membro. Aí ficou de 40 e de 60. Tem um de 25 aqui nessa barra. Selecionei essa barra, que é só a metade. E vou lá no Q3, crio um novo Q3. E agora a distribuída é em X. E é para a direita. Para a direita é positivo, é o nosso plano cartesiano. Para a direita e para cima é positivo, para baixo e para a esquerda é negativo.
Então, no nosso caso, é para a direita, então é mais 25 em X. E, de novo, aplico no membro selecionado. E aqui na ponta, seleciono esse nó, que força pontual é aplicada em um ponto e força distribuída é aplicada em nenhum membro, nenhuma barra. Então, agora um ponto, e aí, em vez de ser distribuída, agora eu venho nesse primeiro aqui, ó, forças nodais, forças aplicadas em nó. Aí eu crio um novo também, nessa partinha de criar novo, F1, minha força F1, pode ser um momento pontual ou uma força pontual em X ou Y. E se for inclinada, você faz o cálculo à mão da decomposição e já lança a decomposição, quanto vale em X, quanto vale em Y. Tem que lançar na mão mesmo. Então aqui eu vou lançar 80 para baixo em Y, menos 80, e aplico. Feito isso, pode notar que o nosso pótico está exatamente igual no exercício feito, proposto em sala na lista. Agora, antes de ver o resultado, você ainda tem que anexar a qualquer barra que você faça no F2, que tipo de material e qual o tamanho desse material. Para a isostática, isso não é importante ainda, você saber o tipo de material. Mas em mecânica dos sólidos e teoria das estruturas, aí você vai ter que lançar corretamente esses dados, porque você vai analisar aquele material envolvido. Como a gente está trabalhando só com peças isostáticas e quer saber só os esforços internos, reações de apoio e diagramas, isso não depende do tipo de material e do tamanho da seção transversal dessa peça. Então, mas como o programa não aceita fazer o cálculo sem isso, você tem que lançar pelo menos um aleatório. Então você clica nesse primeiro tópico que está aqui no mouse aqui, ó. Parâmetros de um material, aí você cria um novo, coloca lá material 1, por exemplo. E pode escolher, ó, se é um material genérico, onde você vai dar as próprias características dele, ou se ele é um aço ou um concreto, que já vem as características próprias de um aço isotrópico e de um concreto isotrópico. Aí tanto faz, se você colocar steel aqui, ó, concreto, e done, aí já vem as características de um aço, que é 205 GPa de modo de densidade, vocês não viram isso ainda. Aqui é o coeficiente de Poisson, vocês também não viram. E aqui é o coeficiente de dilatação do aço, certo? Então, você aplica a toda a barra. Como toda ela é o mesmo material, independente se é ou não é, não vai fazer diferença para isostática, você clica em aplicar as características do material em todos os membros. Aí aplicou já. Faz a mesma coisa com o próximo aqui, ó, propriedades da seção. Então você cria uma nova seção. Então você coloca aqui seção. Pode ser uma seção retangular, seção I, seção T, C, circular, a que vocês quiserem. Não vai fazer diferença aqui para o nosso caso. Então vou colocar um retangular, done, e cria um retangular aí, ó, de 20 por 20 milímetros da peça. 2 por 2 centímetros. Pode ser 200 por 200, também pode ser. Não vai fazer diferença no nosso caso por enquanto. Aí ela calcula automaticamente a área e a inércia. Vocês vão ver isso futuramente ainda. E aplica a toda a estrutura. Agora, depois de feito isso, está pronto. Está totalmente lançado o que você queria, os carregamentos, o tipo de material, a seção e as dimensões. Certo? Se quiser até conferir, tem aqui um sistema de cotas, que aí você pode colocar as cotas aqui, caso queira imprimir, certo? Com algumas informações. Então tem todos esses critérios. E para saber os diagramas e as reações, é só clicar aqui, ó. Aqui é os resultados. Ó. O primeiro, o diagrama de esforço normal, ó lá, força axial. Depois, um diagrama cortante, shear force. E depois um diagrama de momento fletor. E o último aqui é como é a deformação dessa peça. E vocês vão calcular muito isso em teoria da estrutura, que é como vai ser deformada aquela peça, quantos milímetros que ela vai se deformar em cada sentido. Aqui já mostra isso em relação ao material que você escolheu. Aí sim, aumentar o material vai diminuir a deformação, mas não os esforços internos de normal, cortante e momento. Então, se eu clicar aqui em normal,
Ele vai pedir para salvar o exercício, sempre vai pedir. Então, vou colocar aqui a questão 3, salvar em qualquer local, e já me aparece o desenho. O diagrama de esforço normal deu de menos 180 para essa barra vertical e 0 para outra barra. Se eu quiser ver isso de forma maior, menor na escala, eu aumento aqui, ó, tem um zoom aqui, ó, um zoom de escala, certo? Para ficar mais fácil visualizar. Aí depende de que escala você fez. 180 você acha que é muito ou pouco, depende da sua escala. A cortante, mesma coisa, ó. Esse é o desenho da cortante dessa peça. Se quiser aumentar para ficar mais fácil visualizar ou deixar menor, aí também é a critério, o zoom, só para observar melhor. Começou com 50 constante, depois caiu, depois começou com 180 constante, teve 2 quedas e depois permaneceu 80 constante. E o diagrama de aumento fletor, ó, aqui foi grande demais agora, olha lá, diminuiu o zoom um pouco. Aí tem um diagrama aqui, outro aqui, certo? Dessa peça, onde ficou reto, depois 2 pequenas parábolas, depois reto novamente, e aqui reto e depois uma pequena parábola. Certo? Lembrando que por causa da distribuída nos locais onde ela existe. E as reações de apoio? Elas já aparecem aqui, você só tem que habilitar ó, no display. Eu quero visualizar também as reações, os valores das reações. Aí aparecem os valores das reações aqui, ó. 180 para cima, 50 para a esquerda e um momento aqui anti-horário de 680. Aí ele aparece sempre, se você vier sempre no display e ou habilitá-lo aqui. Então isso é o programa F-Tool, a gente pode lançar qualquer coisa aqui em cima desse software. Se clicar na setinha aqui, volta para o estado original, caso você queira aumentar algum carregamento, incluir algum outro. Lá poderia vir aqui ó, no meu F1 e mudar aqui de 80 para 200. Aí ele mudaria para 200 e automaticamente já sairia novos resultados desse exercício com 200 aplicado. Então, é só alterar o que precisar alterar e você tem novos resultados a qualquer instante. Certo? Vou fechar esse vídeo aula e aí vou fazer mais um outro para mostrar outros tipos de lançamentos com momentos triangulares e medidas que não sejam inteiras, certo?